A crise financeira provoca medo, terrorismo provoca medo, crime e violência urbana também. Mudança de clima, ameaças do espaço, doenças novas, buracos negros, asteroides. Tudo isso deixa o cidadão moderno em clima de permanente ansiedade diante de ameaças à sua volta. Aqui nos Estados Unidos, diante da crise financeira, a primeira reação do presidente Bush foi invocar outro medo que o governo dele adotou e que andava meio esquecido: o medo do terrorismo internacional. Uma pesquisa feita pelo Instituto Italiano Censis em 10 metrópoles revela que quase 98% da população de São Paulo sofrem de medo e ansiedade. O Sem Fronteiras de hoje procura entender a relação entre medo, poder, controle político e manipulação no mundo contemporâneo. A tormenta financeira internacional que abala os mercados provoca mais do que perda nos valores das ações das bolsas e aperto de crédito nos bancos. O noticiário dramático sobre a situação da economia como um todo provoca medo na população dos países mais afetados, até mesmo entre aqueles que não investem ou especulam no mercado. Isso porque as análises costumam apontar para consequências catastróficas, que vão desde perdas de emprego à falência de fundos de aposentadoria, danos que alcançam muito mais gente. Acena-se até com manchetes escandalosas sobre o fim de um país, a endividada Islândia, apesar da história de outros países, como a Argentina, que já foram dados como liquidados há poucos anos e se recuperaram. Esses diagnósticos assustadores podem refletir uma realidade provável ou apenas uma ameaça remota, mas seu resultado prático é o aumento da sensação de medo e insegurança que domina as sociedades modernas. Medo de bancarrota e desemprego, medo de crime ou violência, de terrorismo, mudança de clima, ataque nuclear, choque de asteroide. A lista é extensa e varia na época e no local. Os atuais habitantes de Roma, por exemplo, revelam medo de imigrantes, sobretudo ciganos e africanos, que têm chegado em quantidade. Quem vive em Tóquio revela medo de terremotos, acima de tudo. Moscovitas apontam perda de emprego como seu fantasma maior. Moradores do Cairo citam a perda de entes queridos como principal temor. Os mais velhos sofrem mais de medo do que os mais novos. As mulheres mais que os homens. Os pobres mais que os ricos. Estes são resultados de uma pesquisa internacional com 5.000 entrevistados em 10 grandes cidades pelo mundo, incluindo Londres, Nova York e São Paulo. Foi realizada pelo Instituto Censis e os números foram apresentados em Roma durante conferência recente sobre o tema. Paranoia? Imaginação exagerada? Ou preocupação justificada? Tudo isso junto, respondem os especialistas no assunto, de sociólogos a psicanalistas, que citam ainda a manipulação do medo por políticos interessados em votos ou popularidade. Seja o governo americano, com sua obsessiva pregação antiterrorista agora, ou anticomunista num passado recente. Também o atual governo do italiano Silvio Berlusconi, indiferente aos discursos xenófobos de que os imigrantes são responsáveis pelos problemas do país. No Reino Unido, a direita e os tabloides de escândalos estimulam o medo do crime e da violência crescentes, apesar das estatísticas que provam uma tendência oposta na sociedade. Para discutir essa questão, o Sem Fronteiras foi à Universidade de Kent, na Inglaterra, conversar com o professor de sociologia Frank Furedi. In your many books, especially The Culture of Fear, you talk about this phenomenon of fear in society. Do you think the current financial crisis fits into that culture of fear? I think it does in many ways. In particular, what's happened is that the language of fear that emerged in the last 10-15 years has been recycled to illuminate what's happening in the market. So, for example, it's very interesting the way in which concern about environmental catastrophe has created a language which is now used for the world of finance. And we talk about things like toxic debt, we talk about toxic hedge funds, we talk about the fact that the system is facing a
a meltdown. We even talk about financial tsunamis and banking tsunamis. And what I find particularly interesting is that the kind of naturalistic language of fear simply finds a new focus for its ambition, and in many respects, the system of finance and of banking has been brought into that. And as you also mentioned in your books, whenever you're dealing with this collective fear, you deal with a lot of manipulation. In the case of the financial crisis, do you see manipulation as well? I think that there is, in the sense that obviously if people are transmitting bad news, and in particular if they focus bad news on a particular bank or a company, then it becomes much more susceptible to takeovers. You have the manipulation of the stock market, and particularly certain shares, through an almost self-consciously created kind of crash of confidence in it. So you do have that, but I think overall what's interesting is that the language of fear about finance is not necessarily the reality of fear, just like in many other cases. So I noticed, for example, that on the day when the stock market crashed in London, there were all these stories about people panicking. All over the world, people talk about panic in London, and yet when one of my research students went out there to see what was going on, she made the point that people were standing around, they were drinking beer, they were laughing, sometimes laughing in a kind of slightly desperate way, but nevertheless, life went on for them as before. It wasn't seen as like the end of the world. When you discuss fear as a cultural phenomenon, what other areas it's normally upon us? Well, the interesting thing that has occurred in the last 20 years is that virtually every human experience now comes with a health warning. And therefore, when you think about it, everything from our health, to the food that we eat, to our children, to the experience of walking on the street and the fear of crime, to the big global threats such as avian flu, child obesity, terrorism, global warming, and other forms of environmental issues, they all sort of become dramatized and turn into this sort of story of fear. I think what has changed, and what I find particularly interesting, is this. Until very recently, when we feared alone. And that meant that you and I might fear different things. You might worry about terrorism, I might worry about crime. He, on the other hand, is concerned about his health or the potential for avian flu to hit his country. And fearing was a very lonely, privatized experience. One thing that I find is happening now for the first time in a long, long, long time is that the global financial crisis and the dislocation that it causes concentrates everybody's mind. When you think about political leadership, governments and leaders, and this culture of fear, do you think there is an intention on their part to kind of manipulate and use this fear for their own benefit? Historically, we know that ever since Machiavelli wrote The Prince, that politicians have played the fear card to try to promote certain laws, to gain the support of their public. So in that sense, there's nothing new about it. But I think what's interesting is that in many ways, what's called the politics of fear is not so much consciously manipulated as actually lived by politicians themselves. And quite often you find that when you talk to public figures, they are even more scared than the public about a number of phenomena, which is not to say that politicians don't use this. As the 21st century unfolds, some may be tempted to assume that the threat has receded. This would be comforting. It would be wrong. Quando falou à Assembleia Geral da ONU em setembro, Bush preferiu recorrer a um velho fantasma, o medo do terrorismo. Os líderes mundiais reunidos na ONU só tinham uma preocupação: a crise causada pela falência em série de bancos americanos. Mas Bush ainda estava ligado na retórica antiterror, que lhe rendia popularidade no passado e agora não tem mais o menor efeito. Quando finalmente acordou para a crise, Bush passou a falar quase diariamente no que ele descreveu como esta ansiedade que alimenta a ansiedade. Os americanos sentiram falta de um líder como Franklin Roosevelt, que tirou o país da Grande Depressão nos anos 30. Quando Roosevelt tomou posse em março de 1933, usou uma frase que entrou para a história. Let me assert my firm belief
that the only thing we have to fear is fear itself. Roosevelt percebeu que o pânico paralisa, o próprio medo se torna o maior inimigo. Já Bush, nos últimos dias de uma presidência desastrosa, parece paralisado pela ansiedade, mas continua a usar o medo como arma política. Na campanha pela sucessão de Bush, os candidatos também exploram a política do medo. John McCain e a candidata a vice, Sarah Palin, acusam Obama de ser amigo de um ex-terrorista americano, Bill Ayers, líder de um grupo que fez atentados à bomba nos anos 60 e 70. So I want all of you to be clear. Obama, por sua vez, embarcou na guerra contra o terrorismo e promete caçar Osama Bin Laden. O Sem Fronteiras conversou com o ativista político Nick Friend, que esteve à frente de um movimento contra a guerra ao terror e o uso do medo para fins políticos. How we are seeing the content, the subject of matter of the politics of fear move from terrorism to financial panic. What do you think of that? And I think what we're seeing is a phenomenon by which politics is being bypassed by a sense of panic. So we're told that we must pass the bill immediately, otherwise, you know, we're going to melt down. And by doing that, the politicians are able to bypass a certain discussion. You know, so we no longer ask, well, whose fault was the meltdown? You know, we don't ask, what are the other possibilities? We're not asking ourselves, who does this benefit? We're told that unless we do this right now, all hell is going to break loose. And I think that's very representative of the politics of fear. I think that's something that we saw in the war on terror with, for example, the USA Patriot Act, but actually a number of measures from 2011 onwards, whereby our politicians told us, leave it up to us, you have to trust us, you have to let us do what we're going to do, and any broader discussion of that is actually going to leave us at risk. We're going to be less safe than we were. But it's funny because it's so transparent how fear is used, exploited by politics. But people still fall for it. There is this unconscious fear going around. It's like something that is irresistible. Right? What is this unconscious fear that doesn't depend on reality, really? I think there's different trends going on. One is that I think our leadership is very complicit. So opposition today will often also take the form of a politics of fear. So when we look at democratic opposition to the war on terror, it tended to take the form of the Republicans are leaving us unsafe. You know, so rather than a critique of the broader war on terror, they said, we can't trust the Republicans. The Democrats will fight the war on terror better. So both sides adopt the language of fear, and both sides are speaking to society and saying, you need us, and you need to follow us implicitly and not question what we're doing, otherwise you're going to be left unsafe. I think at the same time there are social forces of alienation in society. There are things that alienate the population, and I think certainly since the war on terror, perhaps since the end of the Cold War, perhaps even during the Cold War, our politicians fed on that alienation rather than try and produce a leadership that could overcome people's social alienation. Rather than try and bring people together, perhaps they were happy to have people atomized and individualized in society. One thing that has been remembered is when Roosevelt used that famous phrase, we have nothing to fear but fear itself, talking about the Great Depression. How do you interpret that phrase? And we don't hear that kind of that call anymore, right? I think that's absolutely true. I think Roosevelt's sentiment that we have nothing to fear but fear itself is a very powerful one. And it's one that could potentially counteract the politics of fear that exists in society today. It's exactly the kind of leadership position that it would be good if our contemporary politicians would assume. It's the sense that we're going to have a wide discussion about this. You know, we can trust in our politicians to lead us out of this without them having to conjure up an imminent threat. Roosevelt was saying that politics can overcome this problem, and in that sense he was not offering people a zero-sum game where it's follow me or we're in crisis.
He was saying, you know, together, through some kind of social coherence, we can overcome this particular problem. And I think that's something that's missing today. Actually, I thought you were going to quote Rumsfeld's, there is nothing to fear but the unknown unknowns, which is a speech that he gave after 9/11. And he talked about there are things we know, there are things we know that we don't know, and then there are the unknown unknowns. And I think that is a very good example of the contemporary political rhetoric, that there are things we don't know out there, that even those we should be trusting don't know, so we better just go along and implicitly agree with the program in case the unknowns come to life. Sacrificar a liberdade em nome da segurança é comum no cotidiano dos brasileiros que vivem nas cidades. O medo deixa marcas visíveis e transforma bairros inteiros em imensas prisões. É quase impossível entrar num prédio ou casa de classe média sem ser observado por uma câmera. Também é difícil reconhecer alguém num automóvel indevassável com vidros escuros. Aumenta o número de pessoas que têm um carro blindado ao preço de um apartamento, R$70 mil em média. Crianças ricas são proibidas de andar de ônibus por causa dos assaltos e só saem de casa acompanhadas. Um cerco de medo vai se fechando. Aqui no Rio de Janeiro, há regiões em que nem a polícia entra com medo dos traficantes. Em outras, o cidadão só pode votar livremente nestas eleições sob a proteção do Exército. Crianças deixam de frequentar as aulas quando o tráfico determina, e o comércio muitas vezes é fechado por ordem dos bandidos. Nestas regiões, há uma outra lei paralela que submete através do medo e do poder. Para expulsar o tráfico dos morros, a polícia do Rio de Janeiro troca tiros com bandidos e, por descuido, também mata inocentes. Só nos primeiros 4 meses desse ano, morreram mais de 500 pessoas vítimas deste fogo cruzado. Seguranças particulares muitas vezes contribuem para aumentar o medo e a insegurança. Recentemente, na porta de uma boate na zona sul do Rio, um rapaz morreu baleado por um policial militar cedido para o Ministério Público para proteger o filho de uma juíza. Segundo dados da Unesco, o Brasil é o país com maior taxa de homicídios no mundo. 46.600 pessoas assassinadas em 2006, quase todas moradoras das cidades mais violentas. Mas a violência muitas vezes é usada para justificar a manipulação do medo. Conversamos com o psicanalista Joel Birman, autor do estudo Medo e Insegurança como Estratégia de Poder. Olha, do ponto de vista estritamente psicanalítico, né, quer dizer, o medo, ele advém de uma experiência básica de desamparo psíquico que todos nós temos, né, em função do fato de que o homem nasce biologicamente despreparado para a vida, para a coordenação do seu corpo, né? Só que essa espécie de fragilidade biológica, né, não nos deixa numa condição de dominar completamente esse nosso desamparo originário, digamos assim, né? Quer dizer, de maneira que nós estamos sempre com medo de voltarmos a esse desamparo que tem sempre no nosso imaginário uma dimensão de que nós podemos perecer ou morrer a qualquer momento em função disso. O nosso desamparo pode ser manipulado pelo poder político e daí vem o medo? Sempre que nós nos encontramos diante de uma situação de crise social, sempre que nós nos encontramos diante do fato de que novos segmentos sociais querem participar, ter maior poder social, né? Uma das estratégias usadas na tradição do Ocidente e no Brasil em particular é evocar o medo latente, esse medo do desamparo, que vai evidentemente ganhar modulações sociais e culturais específicas, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, no caso do Brasil em particular, né? Quer dizer,
A existência de populações favelizadas, a existência de populações que vivem sob o controle do narcotráfico permitiu, em função desse tipo de medo, que o Estado fizesse vista grossa em relação ao surgimento e ao fortalecimento das milícias. Houve uma espécie de utilização política de governantes, inclusive, do Rio de Janeiro, né, onde essa situação se faz mais aguda, no sentido de amedrontar as pessoas. A solução brasileira para isso é sempre a solução do aumento da repressão, seja militar ou seja policial. Então, você pode perceber como o medo é um elemento crucial na luta e no combate político. É sempre em função do medo que o poder, quando quer fazer avanços substantivos nos seus processos de dominação, ele utiliza esse tipo de estratégia para apavorar as pessoas. O cidadão do século XXI, ele é mais medroso que o de outros tempos? Com certeza. O cidadão do século XXI tem mais medo que o cidadão de outras épocas, exatamente porque ele vive numa sociedade menos e menos totalizante e holística, ele vive numa sociedade cada vez mais individualista, né? Ele não conta mais com a proteção de um Estado que lhe dê governabilidade, que lhe proteja inteiramente, né? Quer dizer, então ele é exposto a perigos e, em última instância, ele tem que contar consigo próprio, razão pela qual essa metáfora dos cuidados corporais, essa medicalização contemporânea que a gente vive é tão importante, porque nós cuidamos do nosso corpo da ginástica da mesma forma como nós temos que andar, nós temos que diminuir a nossa taxa de colesterol, nós temos que fazer check-up a cada 6 meses, quer dizer, é como se nós só contássemos com o nosso corpo. Então, esse nível de experiência de risco, ela é uma experiência eminentemente contemporânea, num nível radical que não existiu em épocas anteriores. E ela tem se produzido nos últimos 30, 40 anos de uma maneira progressiva. As autoridades manipulam o medo com fins políticos, mas a relação entre o medo e o poder pode ser mais sutil. Afinal, políticos também sentem medo e transmitem sua insegurança para a sociedade. Faltam líderes com a coragem de Franklin Roosevelt para dizer: não temos nada a temer, a não ser o próprio medo.